Olá, bom dia! Que tal sentar-se diante de uma mesa farta, saborear um café fresquinho e ouvir belas histórias sobre o nosso estado? Esta é a proposta de um passeio que está movimentando a região norte. A Rota do Café passa por municípios que construíram fortunas nos tempos em que a cafeicultura era o carro-chefe da nossa economia. Hoje os tempos são outros, mas as histórias e os sabores que ficaram ainda rendem bons momentos. Muito além das lavouras e das xícaras, o café no norte do Paraná dá nome a teatros, ruas, avenidas. Tem espaço só dele em museus. Nada mais justo que ganhasse também um roteiro turístico próprio. Seja bem-vinda, palmas pra ela. 7 horas da manhã, já tem muita gente pensando naquele cafezinho. E quem está dentro desse ônibus também não pensa em outra coisa, só que hoje de um jeito um pouco diferente. É que nas próximas horas essa turma vai não apenas tomar café, mas mergulhar na história deste grão que tem tudo a ver com o norte do Paraná. E a gente vai acompanhar essa deliciosa viagem. A Rota do Café passa por 15 municípios da região de Londrina e do chamado Norte Pioneiro. Lugares que viveram a febre do ouro verde e que ainda hoje estão ligados de alguma forma ao café. É o caso de Ibiporã, município de 48 mil habitantes que ainda conserva o clima de cidade pequena e o ar acolhedor do campo. É a primeira parada do grupo de turistas do Sesc Londrina. Eles chegam à fazenda Agroboa e vão direto conhecer as delícias produzidas por uma cooperativa de Ibiporã. Um banquete matinal com tortas, biscoitos, geleias, pão de queijo quentinho e a estrela da viagem, café à vontade. Eles falam assim, gente, que lugar mais delicioso, olha o ar da manhã, que delícia. Eu já chego, já tomo um cafezinho também com a gente para o trabalho, atende eles com carinho, aí eles vão embora, a gente volta a trabalhar. E é bastante trabalho. Cleci faz parte de um grupo de mulheres que há 10 anos produzem geleias, compotas e conservas feitas com matéria-prima cultivada pelos maridos agricultores. Sem a renda garantida pelo café em outras épocas, elas tiveram que batalhar muito. A gente chegou uma época, a gente era em 25, e veio em 14, a gente terminou em 5. À frente mesmo, assim, 24 horas, sou eu. Aí eu conto com a ajuda delas e a ajuda do marido, dos agricultores. Mas, assim, eu acho que quem ama, na verdade, como diz meu marido, você ama demais o que você faz. E eu amo mesmo. Amor e muito talento na cozinha, para deleite dos turistas. Tá ótimo, tá uma delícia. Tudo aqui tá muito bom, né? Tá? A gente não tem o que escolher, porque tá muito gostoso, muito bom. A senhora tá pretendendo, assim, ganhar quantos quilos nessa viagem? Ai, não quero ganhar nenhum. É, peso só da bagagem cultural desta rota. Então vamos a um pouco de história. No fim do século XIX, cafeicultores paulistas e mineiros vieram para o Norte Pioneiro atraídos por terras férteis e incentivos do governo paranaense. E se deram bem. O café foi ganhando terreno, buscando novas frentes. Na região de Londrina teve um impulso de companhias colonizadoras. Vieram milhares de nordestinos, imigrantes europeus e asiáticos. No começo dos anos 60, o norte paranaense chegou a ter quase 2 milhões de hectares de terra ocupados por café. Extraiu deles 21 milhões e 400 mil sacas, um recorde. O café trouxe riqueza e progresso. Acelerou o crescimento de cidades num ritmo impressionante. Em Londrina, o IBGE apontava uma população de 72.412 habitantes em 1950. Em apenas uma década, o número quase dobrou. Mas bora deixar de prosa que a estrada nos aguarda e o café não pode esfriar. Do campo para a cidade, a próxima atração é o Circuito Cultural de Ibiporã. Um passeio pela praça principal e a igreja matriz, conservada como era há 50 anos. No Cine Teatro Padre José Zanelli, uma exposição montada especialmente para a rota mostra outras construções e momentos importantes do café na região. Um espetáculo de história, em todos os sentidos. À noite, o teatro vira palco de uma história de amor e luta pela sobrevivência nos tempos áureos do café.
Com figurino de época, cenografia caprichada, um elenco de 30 atores e bailarinos leva o público a viajar com imigrantes que vieram para o norte do Paraná. Café. Essa bebida maravilhosa. O espetáculo é uma das 43 atrações da Rota do Café. Quando foi criada pelo Sebrae há 2 anos, eram apenas 28. Em pouco tempo, o roteiro cresceu e apareceu. Este ano levou o troféu Roteiros do Brasil, concedido pelo Ministério do Turismo a apenas 9 destinos em todo o país. Tem vários ingredientes e isso é uma grande virtude até, né? Então você vai encontrar na rota história, cultura, gastronomia, agricultura familiar, entretenimento, lazer. É um prato cheio para quem sabe misturar café com criatividade. Neste curso oferecido pelo Sebrae, chefes de cozinha descobriram que o café pode dar sabor a uma infinidade de receitas, até a um peixe como o cação. Marcelo prestou atenção em tudo e levou as lições para o restaurante dele em Londrina. Entrou para a Rota do Café. A partir do que a gente fez no curso, né, experimentamos muitas coisas, algumas coisas me agradaram mais, outras menos. Então, a partir daí, e também dentro da gastronomia italiana, né, a gente deu esse toquezinho, né, bem brasileiro do café, né, e criamos pratos ítalo-brasileiros. O cafezinho foi parar na frigideira. Ganhou a companhia de massas, acrescentou cor e gosto característicos ao arroz e deu origem a pratos como o risoto expresso de lombinho e queijo coalho e o penne ao molho cappuccino de funghi secchi. E combina mesmo café com massa, com risoto? Combina, tanto que as pessoas que provam, né, se surpreendem, né? Muitas nunca imaginavam, né, comer um prato quente, salgado, com café, né, e quando provam, realmente funciona. As novidades fizeram tanto sucesso entre os visitantes da rota que acabaram vindo parar de vez no cardápio do restaurante. Já tem gente apostando que os pratos salgados com café podem se tornar uma marca da culinária aqui do norte do Paraná. Tomara que as pessoas comecem, né, a falar, né, por aí que no norte do Paraná se acrescenta café na comida, né? Eu acho que esse boato pode ser muito positivo para nós e fazer com que a gente tenha, né, finalmente um prato típico, seja ele qual for, né, mas desde que se coloque o cafezinho na comida, né? Enquanto isso não acontece, outros destinos gastronômicos da rota investem na qualidade do bom e velho cafezinho. Bom não, extra bom, especial, gourmet, café com selo de qualidade do tipo exportação, bebida com jeito especial de fazer e de tomar. É o mercado se especializando de olho no café e nos turistas. Estes visitantes são, na verdade, representantes de agências de várias partes do país interessados em conhecer e explorar a rota. No Museu Histórico de Londrina, eles descobrem curiosidades, relíquias dos tempos de glória do café. Este gaúcho, acostumado com as famosas rotas de vinho do Rio Grande do Sul, se surpreendeu com o potencial turístico desta outra bebida. Existe muito interesse lá na terra de vocês no vinho. Você acha que pode existir interesse em café também? Sem dúvida nenhuma. O público certamente ia se atrair. Ainda mais que bebemos mais café do que vinho, né? Acho bem interessante. Você gosta de café? Amo. E ele está no lugar certo. Em que outro museu, em pleno centro urbano, os visitantes se veem em meio a pés de café? O guia desta viagem no tempo é o técnico em museologia Amaury, um conhecedor da história do café na teoria e na prática. Meu pai foi formador de café na região de Jaguapitã, né, que é a região norte do Paraná mesmo, né? E desde criança eu trago na memória algumas lembranças desse passado, né? Do meu tempo de criança são as brincadeiras que a gente fazia no meio do cafezal e também do cheiro da comida, né? Quando minha mãe trazia lá perto das 9 horas da manhã, né? Essa comida tão gostosa que até hoje, se eu passar dentro do cafezal, eu consigo sentir esse cheiro, né? Lembranças pessoais que se misturam com a memória coletiva. Nossa região não tem como você fugir da história do café, porque Londrina nasceu da história do café, Londrina cresceu com a história do café, né? E mostrar que isso foi importante no passado e pode ser importante no presente também. Depois dos comerciais, uma volta ao passado nas lembranças de quem viveu o período de ouro do café no Paraná. A gente volta já já. O Meu Paraná de hoje está mostrando a Rota do Café, um roteiro por 15 cidades do norte do estado que viveram o melhor e o pior momento da nossa cafeicultura.
Hoje, construções e fazendas que acompanharam os tempos frenéticos do Ouro Verde se agitam com outro tipo de movimentação, a dos turistas. Na entrada do Museu da Sociedade Rural do Paraná, encontramos pés de café em plena florada. Já dá para adivinhar qual é o tema presente na maior parte do acervo do museu. A história da cafeicultura paranaense é lembrada por meio de antigos instrumentos e máquinas usados pelos agricultores. O velho nebulizador ajudou a proteger muitas lavouras de geadas. Há também documentos importantes, pedidos de auxílio enviados pela Sociedade Rural do Paraná a presidentes da República. Para dar sentido a este farto acervo de objetos e fotografias, o museu foi atrás de memórias vivas, de gente que testemunhou o crescimento da cafeicultura no Paraná, que participou disso tudo. Foi assim que o museu encontrou estes dois pioneiros, que não apenas vivenciaram, mas registraram a história. O baiano Armínio Kaiser fotografou. O catarinense Irineu Pozobon escreveu. Engenheiros agrônomos, eles trabalharam juntos no antigo Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e assistiram surpresos à febre do café. Foi uma onda verde que apareceu, coisa quase única no mundo. Então, aqui nessa região, existiu 1.800.000 hectares de terra. E hoje, toda a área de café do Brasil, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Rondônia e Paraná, dá pouco mais que 1.800.000. Então, na época era como você viajava daqui a Maringá, praticamente você só via lavouras de café. Aqui o norte do Paraná foi formado por várias etnias que vieram não só do Brasil, como do resto do mundo também. Eu me deparei com cafeicultores poloneses desgarrados da Segunda Guerra Mundial, austríacos e alemães, que teve de tudo. Na cidade, o progresso rápido e a grande quantidade de dinheiro em circulação criaram um clima de glamour. Na Semana do Café, as festas reuniam autoridades, homens engravatados e belas mulheres desfilando em carros abertos. Mas seu Armínio registrou um outro lado desta história: sobrecarga de trabalho, miséria, morte. A cena do pai carregando o caixão do filho recém-nascido para o cemitério demonstra um dos piores problemas da época. O que mais sofreram nessa época, em que não existia praticamente assistência social, era a mortalidade infantil enorme. Bem antes da geada de 75, o engenheiro agrônomo retratou outro desastre das lavouras, o grande incêndio de 63. Não choveu em setembro, não choveu em outubro, não choveu em novembro e ficou tudo seco. Então qualquer centelhazinha, qualquer cigarro jogado provocava incêndio. Crianças fizeram até procissão para pedir chuva. Também não escaparam das lentes do seu Armínio as consequências do plantio desmedido de café. Era uma preocupação de plantar café de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem muita precaução de manter a fertilidade do solo. Histórias preservadas para a posteridade, em imagens, palavras, numa fazenda inteira. Flagrantes da natureza, construções antigas e café passado na hora. Estamos em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. O nosso endereço, Fazenda Monte Belo. Um século atrás, o austríaco Luiz Suplicy deixou o emprego de corretor de café em Santos para virar cafeicultor aqui no Paraná. O neto dele, Vitor Hasbach, ainda nem tinha nascido. Como no estado de São Paulo já estava tudo tomado, acredito que ele resolveu passar o rio e plantar café aqui. O pai de Vitor chegou em 1932. Apaixonado pela natureza, conservou uma parte da mata nativa e plantou dezenas de árvores. Seu Vic, como é carinhosamente chamado, cresceu vendo o café secando no terreiro, as enormes fileiras de casas dos trabalhadores. Era uma fazenda que tinha mais de 40 famílias morando aqui, né? Colonos que tocavam o café, tinha os camaradas que trabalhavam nos terreiros, tinha uns carroceiros que haviam 5 carroças com tropa de burro. E muita vida, né? Muita gente. Não era... Hoje em dia está silêncio, assim, meio quietinho. Silêncio, só até eles chegarem. O grupo de Londrina já está no segundo dia da rota. Cansaço?
não para quem consumiu tantas xícaras de pura energia. Na trilha pela mata, placas ajudam os visitantes a reconhecer as várias espécies de árvores. A figueira com mais de 300 anos é a que mais chama a atenção dos turistas. Hora boa para tirar um retrato com os amigos feitos na viagem e para descansar à sombra ouvindo histórias da fazenda. Em 32, um pouco antes da Revolução de São Paulo, eles vieram para cá. Eu vim junto, eu não queria, mas vim. A próxima parada é na lavoura de café. Uma imagem corriqueira para o povo do campo, digna de registro para quem mora na cidade. E a roça que encanta também ensina. O pessoal antigo dizia que quando está abrindo a flor do cafezal, tem previsão de chuva. E olha o tempo já como é que está, formando as nuvens. Entre os anos 40 e 50, a fazenda Monte Belo chegou ao ponto alto do café. Naquela época, a propriedade chegou a ter 250 mil pés plantados. Agora não passam de 15 mil. Hoje, o maior patrimônio da família é a história. Graças à preservação de relíquias como esta, uma vagoneta dos anos 20, usada no transporte dos grãos, o passado se manteve nos trilhos. O que pode mudar é a utilidade destas engenhocas. Hoje, quem quiser passear, é só subir em cima que a gente desce. Às vezes ela não pega o freio, mas é raro. A vagoneta se transforma em uma máquina do tempo. A turma que já passou dos 50 volta a ser criança. Seu Vic e a esposa, Ana Maria, conservaram intacto quase todo o maquinário da fazenda. Aqui, cada passo é uma aula de história. Essas casinhas eram utilizadas para expurgar o café que vinha da colheita da roça. Porque o café vinha contaminado com broca e a única maneira que na época que se encontrou para combater a broca, colocava o café aí dentro durante uma noite e se colocava formicida em calhas dentro das casinhas. E matava as brocas. Esta engrenagem era usada para separar os grãos de café das impurezas. Por peso, ele era separado o café verde, o café maduro e o café já seco. A tulha, essa curiosa construção, era usada para secar uma parte do café quando os terreiros já estavam lotados. As janelinhas serviam para ventilar o barracão. Depois que ainda apareceu o secador mecânico, então aí parou de ser utilizado isso aí. Mas é uma construção bonita, então ficou. Ficou também o velho classificador de café. As máquinas e os casarões são o que restou dos bons tempos da cafeicultura. O café começou a perder terreno nos anos 60 e sofreu o golpe de misericórdia com a geada de 75. Seu Vic preservou as instalações da fazenda muito antes de saber que um dia ela entraria para uma rota turística. Olha, acho que nós mantivemos isso eu acredito que foi por amor mesmo a propriedade, porque era uma coisa que foi feita com amor pelo meu avô, foi feita com muito amor pelo meu pai e nós seguimos a tradição. Eu tenho os meus netos, mas são 3 só. Não querem saber de café. Alguém vai ter que se interessar, porque eu vou ter que passar o bastão para alguém, né? Por enquanto, o interesse é dos turistas, especialmente quando ouvem este chamado. Hora do café, pessoal! E não precisa chamar 2 vezes. O antigo salão de festas logo fica cheio. Hora de provar o café num lugar onde ele tem tanta tradição. A comida, as histórias, as brincadeiras, os amigos vão deixar saudades nessa turma. Tudo maravilhoso, achei tudo gostoso, sim. Foi muito mais que eu esperava. Planejando para voltar outras vezes. Vai voltar? Com certeza. É o que espera a família Harbach, que o café volte a atrair gente de toda parte. Continue fazendo história. Casa cheia de novo, movimento, pessoas que a gente pode conversar, pode mostrar, pode ver. Então volta tudo um pouquinho, né? Volta tudo para trás, é muito bom. Meu cafezal entrou, quanta dor, meu cafezal. O nosso programa está terminando. Você pode encontrar mais informações sobre a Rota do Café no site rotadocafé.tour.br. Um bom sábado para você e eu já estou voltando com o Paraná TV. Até mais!